Olá a todos, sou Tatiane Branco, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola pela Unicamp e venho hoje apresentar o trabalho intitulado Padrão sequencial de comportamento de frangos de corte submetidos a estresse térmico por calor. A avicultura de corte tem ganhado destaque mundial, principalmente pelas novas tecnologias empregadas no setor, otimizando a sua produtividade. Em meio a isso, é necessário manter um ambiente adequado para que a ave tenha seu desempenho otimizado e que garante o seu nível adequado de bem-estar. Temperaturas elevadas são as principais interferentes, né, nesse desempenho e bem-estar das aves. E aí, então, devemos nos preocupar em manter um nível de bem-estar e de conforto térmico adequado. Então, é essencial o uso de métodos e tecnologias que tenham menor interferência no ambiente de produção, como é o caso de câmeras de vídeo monitoramento. A mensuração do bem-estar é realizada por diversos parâmetros, entre eles os ambientais, facilmente mensurados por meio de sensores de temperatura e umidade, parâmetros produtivos pela pesagem do lote, consumo de ração e de água, parâmetros fisiológicos, que são um pouco mais invasivos, pois devemos conter a ave para a retirada de sangue para posterior análise, e nesse sentido, os parâmetros comportamentais surgem como um dos principais indicadores de bem-estar, pois o comportamento é a primeira resposta da ave frente a um ambiente adverso, e ela é facilmente mensurada por câmeras de vídeo, e além do frango se tornar um biosensor em resposta em tempo real aos índices de bem-estar. Com essa gama de variáveis, aumenta-se o banco de dados. Então, surge a mineração de dados para analisar esse vasto banco de dados em busca de novos conhecimentos. E dentro da mineração de dados, a mineração de padrão sequencial, a qual visa evidenciar sequências de acontecimentos presentes em uma base de dados organizadas em uma ordem cronológica. Com isso, o objetivo do trabalho foi identificar e caracterizar o padrão de comportamento sequencial de frangos de corte, em ambiente de criação termoneutro e estresse térmico na fase final de criação. Para isso, foram criados 18 frangos de corte em câmara climática em idade de 35 e 42 dias. 9 frangos foram criados em termoneutralidade e os outros 9 frangos foram criados em estresse por calor, 8 graus acima da termoneutralidade durante 72 horas constante. A avaliação do comportamento, então, foi realizada através da gravação contínua e o banco de dados de comportamento, ele foi realizado por comportamentos básicos relacionados ao bem-estar. E os comportamentos, então, foram registrados em uma sequência contínua para posterior análise pelo teste de Tuck e pelo algoritmo GSP, Generalized Sequential Patterns. Como resultados, trago a tabela com as médias da frequência dos principais comportamentos observados, dando destaque ao deitar lateralmente, que foi significativo em ambas as idades, com uma maior frequência na condição térmica de calor. O que também foi comprovado pelo algoritmo GSP, onde o padrão sequencial deitar seguido de deitar lateralmente só foi encontrado em aves em estresse térmico, o que caracteriza uma situação de desconforto térmico, uma vez que a ave utiliza esse comportamento para favorecer as trocas térmicas de calor. Um outro comportamento que foi significativo aos 35 dias de idade foi o bebê. Esse comportamento ele acontece em resposta homeostática à perda de água por evaporação, ocorrendo principalmente em condições de estresse térmico por calor. Comportamentos de atividade e de alimentação, eles foram bem característicos em ambiente termoneutro. Padrões sequenciais longos foram observados em termoneutralidade, ao contrário do estresse térmico, onde as aves elas ficaram mais prostradas, tiveram padrões sequenciais curtos, onde elas somente se locomoviam para atividades de alimentação.
o que é comprovado, pois aves tendem a diminuir as atividades locomotoras quando em estresse térmico. Um outro comportamento que foi significativo aos 42 dias de idade foi o limpar penas, com maior frequência na condição de calor. Embora autores relatem que o limpar penas seja um comportamento de conforto e que foi apresentado pelo algoritmo GSP na padrão sequencial deitar, limpar penas, que ocorreu em ambas as idades e temperaturas, também temos um padrão sequencial característico de estresse térmico, que foi o deitar, seguido de limpar penas, seguido de deitar lateralmente. Que essa sequência de comportamento ela pode ocorrer em situações estressantes como um mecanismo de alívio do estresse da ave. Aqui eu deixo os principais padrões de comportamento sequencial que foram observados. Comportamentos que não apareceram foi devido a estar abaixo do suporte preconizado. E, de modo geral, a mineração de padrão sequencial, ela permite a identificação de relações temporais entre o estresse térmico e comportamento. Então, fomos capazes de prever padrões de comportamento nas diferentes temperaturas avaliadas a partir das sequências comportamentais e aves em estresse térmicos, elas permaneceram mais prostradas, com sequências comportamentais mais curtas, ao contrário do que aconteceu na termoneutralidade, onde foi observada sequências comportamentais mais longas, indicando uma tendência a aumentar o comportamento, garantindo um melhor bem-estar das aves. Eu deixo as referências utilizadas para a realização dessa apresentação e finalizo aqui a minha apresentação. Deixo meu agradecimento às pessoas que me apoiaram e me ajudaram na realização desse trabalho e à equipe Facta. Também deixo meu contato para posteriores dúvidas. Muito obrigada.